caras, meus caros. Meu nome é Dirceu, sou doutor em Psicologia Clínica e gostaria de fazer alguns comentários aqui acerca do momento ao qual estamos vivendo. Momento este que tem gerado profunda ansiedade, tem gerado medos, incertezas nas vidas de nós todos. Imagine uma criança, né, no seu desenvolvimento, em que lhe é cobrado rapidez, produção, tem de fazer isso, faz a lição, faz aquilo, e vai crescendo, vai para a escola, tem de produzir, enfim. Isso, um movimento, de repente entra no mercado de trabalho, tem de produzir tanto, não para. Né? Sai da faculdade ou sai do trabalho, vai para a ginástica, vai para... O tempo todo não para. O tempo todo produzindo porque precisa crescer, precisa evoluir. De repente, eis que surge um vírus, surge uma doença que nos obriga, de certa forma, a ralentar o nosso tempo, diminuir o nosso tempo. Um vírus que nos obriga, muitas vezes, a parar. E quando a gente para, o que acontece? A gente acaba olhando e observando cenários e coisas que em outros momentos, de outra forma, nós não veríamos. Lembra daquela coisa da internet, quando você fala assim, olha, você quer um pacote mais rápido, porque você vai navegar mais rápido? Eu penso aqui comigo, se eu estou navegando muito rápido, eu perco e eu não vejo a paisagem. Me parece que esta parada agora, essa diminuição da nossa velocidade, nos proporciona visualizar e ver muitas coisas. Ainda que nos traga, eu falarei disso logo mais, vem no bojo disso tudo medos, inseguranças, mas existe um outro ponto nessa questão do coronavírus, que é nós nos depararmos com nós mesmos, nós pararmos para olhar a nossa vida, nós atentarmos para, espera, quem eu sou? O que eu tenho feito na minha vida? O que é relevante? O que não é relevante? O que me faz ser essa pessoa que eu me tornei? Né? O que me leva a tudo isso? Quem eu fiz de mim mesmo neste tempo todo? E a proximidade de uma certa finitude, ainda que não vá acontecer, ainda que eu viva por muitos anos para frente, espero que todos nós, mas este vírus, esta doença nos traz esta ideia de que o que eu fiz? Quem sou eu? Tudo isso produz muitos questionamentos. Provavelmente, ao final de tudo isso, a gente tem algumas mudanças internas. Né? Mas, voltando agora à questão da patologia, da doença em si, estar infectado ou não, o que nós estamos vivendo, a atualidade, é exatamente essa sensação de impotência, essa sensação, muitas vezes, de um medo diante do que é obscuro, diante da falta de informações, diante do que eu não sei que está acontecendo, ok? E isso produz essa incerteza, produz esse medo, toda essa incerteza, toda essa falta de informação, este vírus que acaba se tornando tão pequeno, mas acaba se tornando tão monstruoso, né? Produzindo uma fantasia de destruição, de morte, de pessoas partindo, de pessoas, e a gente começa a ver se aproximar cada vez mais, e é inevitável a gente sentir medo, sentir insegurança, sentir tédio, a quarentena, o que é isso? Né? De repente eu sou obrigado a ficar parado, de repente eu sou obrigado a ficar num espaço confinado, entre aspas, interagindo de uma forma mais intensa, porque a nossa casa sempre foi, principalmente as pessoas que moram com outras pessoas, a casa sempre foi um local de encontro rápido, fortuito. Né? A casa sempre, as pessoas chegam, passam, almoçam, oi, tudo bem? E
e vão para o trabalho, vão para a escola, vão fazer suas atividades, outras, muitas vezes, quando um chega, o outro já está dormindo, o outro já... Enfim, não há aquele momento de se parar e se conviver. Não há aquele momento no almoço, na janta, que todo mundo senta ao redor de uma mesa e conversa e troca experiências. Agora as pessoas estão sendo obrigadas a fazer isso. Agora as pessoas estão praticamente sendo coagidas a fazer isso. Não tem outra opção. Por quê? Outra opção seria me expor ao risco, me expor a fatalidades. Isso eu não quero. Né? É uma das questões fundamentais. O ser humano é a sobrevivência, é o me manter vivo. Né? Isso é o principal, é a vida. A partir disso, decorrem-se todas as outras questões. Pois bem, diante deste momento de quarentena, diante desse momento de isolamento social, mas não totalmente, porque o que acontece? Nós, o tempo todo, nós estamos em contato com os colegas, com os parentes, os colegas pelas mídias, né, que nos proporcionam isso. Imagina em outra época que não tinha isso. Se fôssemos obrigados a ficar dentro de casa sem essas outras possibilidades de contato, de interação com os colegas, com as pessoas com as quais nos identificamos mais. Né? Então, a atualidade nos proporciona esse contato, nos proporciona muitas videoconferências e tudo mais, o que dá um certo alento. Mas, por outro lado, nós também, em virtude dessa exposição, deste mundo aberto a partir do meu celular, o que nós fazemos? O que eu faço? Eu acabo entrando em contato com uma infinidade de informações, muitas vezes desinformações, e isso produz muita ansiedade. Quem, quando vê estatísticas, quando vê, não fica desesperado, não fica, peraí, que agora, né? O que está acontecendo no meu entorno? As pessoas estão morrendo aqui em vários lugares do mundo, e aqui, o que vai acontecer, né? No meu entorno? Então isso gera essa ansiedade, gera esse medo, essa insegurança, essa impotência em relação ao que se fazer, o que não se fazer. Posso sair, não posso sair? Devo ficar? Quanto tempo eu vou ficar? Isso, essa questão de se ficar muito tempo, essa incerteza de que vou ficar um mês, uma semana, duas, um mês, dois, isso é extremamente angustiante para o ser humano, para a gente. Mas, mediante toda este movimento, mediante tudo isso que tem acontecido, o que nós temos feito? Estamos entrando em contato com nós mesmos, estamos entrando em contato com os nossos parentes mais próximos. Isso pode se tornar um campo de batalha, mas ao mesmo tempo pode ser aproveitado para se transformar em um momento de interação profunda, aprofundar as relações, aprofundar o contato, aprofundar os sentimentos em relação. Então, o que é extremamente saudável nesses momentos? Desenvolver atividades comuns, né? Contar histórias, falar das próprias histórias, né? Da própria vida, né? O que tem sido as nossas vidas? O que você tem feito? Começar a se interessar, a tentar mais pelas vidas uns dos outros. Né? E além disso, muitas outras... uma das primeiras coisas que acontecem quando você para, né, numa situação como agora, a gente fica meio sem saber o que fazer. Né? Esse descontrole, Então, é fundamental nesses momentos estabelecer horários, não rígidos, não há necessidade, mas assim, bom, horário para almoço, horário para janta, eu vou separar uma hora para o trabalho, para o estudo, vou separar um momento para realizar atividades tais, atividade física, enfim, dar um certo ordenamento, uma certa ordem para o nosso dia a dia. Porque o fato de ficar ao léu, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, chega um momento de desespero, chega um momento em que, bom, espera, eu preciso fazer algo, não dá para ficar assim. Isso leva a um tédio enorme, isso leva a uma sensação de desconforto, enfim, muito forte. Né?
E principalmente que essa patologia, essa doença, muitas vezes nos traz uma certa fantasia da morte. A morte que se aproxima, de repente nós começamos a ver pessoas próximas, pessoas, enfim, ter notícias de pessoas que partiram, e aí fica, né, a gente inevitavelmente fala e eu? Bom, pensar na morte desde a época dos gregos, filósofos antigos, tal, é uma prática para a filosofia muito comum, mas não todos, nem todos nós somos filósofos, nem não somos gregos. Então, como lidar com essa ideia da morte? Pensar, não pensar, deixar de lado? Olha, é inevitável, a gente se depara com a ideia da finitude. Somos seres que temos um prazo de vida, temos um período de vida, uma duração. Porém, o que nos mantém, de certa forma, tranquilos, é o fato dessa duração, da gente não ter muita consciência de quando vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer e a gente se esquece que vai acontecer. Né? As doenças, as patologias, essas fragilidades em relação aos seres humanos, nos coloca diante dessa situação. Não vou morrer, não vou morrer. E parentes, amigos, vizinhos, enfim, pessoas do meu convívio, do meu bem-querer, só a possibilidade já nos deixa, de certa forma, apavorados. Devemos ficar apavorados? Devemos pensar sim sobre tudo isso, devemos considerar sim. Porém, é mais interessante neste momento que nós nos atenhamos a atividades, a conviver, a viver o presente, não o futuro, não ficar pensando e projetando coisas no sentido de que como vai ser, o que será das minhas finanças, o que será da minha vida, dos meus coisas, né? Mas agora, o que é o agora? Provavelmente o fato de se viver o agora, né? O aqui e o agora, o hic et nunc dos latinos, né? O aqui e o agora, nos proporcione uma inteireza maior. A gente estava vivendo de uma forma fragmentada, é a morte aqui, é o desespero ali, uma coisa, outra, né? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer aquilo? A partir do momento que eu penso, não, agora eu vou viver cada momento. Se eu viver este momento, né, o dia a dia, cada dia por vez, cada momento, intensamente, isso provavelmente produz uma diminuição dessa ansiedade, dessa angústia e talvez torne a vida um pouco mais vivível, né? Uma vida um pouco mais vivível de uma forma menos angustiante, menos dolorida. Né? Então, estados confusionais, estados de irritabilidade, de tristeza, incerteza, depressão, que este momento todo nos coloca, sim, podem ser evitados? Não totalmente, mas podem ser minorados, diminuídos nas suas intensidades quando a gente vive o dia a dia. Né? Então, se eu pudesse deixar algum recado, assim, mais atenção aos parentes, aos familiares, aos idosos. Né? Fundamental esta distância social, ainda que não é algo para sempre, mas é fundamental para a manutenção da vida agora. Esta quarentena é fundamental, né? O ficar em casa é fundamental agora para a manutenção da vida. Mas o ficar em casa de uma forma consciente, de uma forma em que eu possa realizar e produzir coisas e interagir mais e pensar sobre a minha vida, sobre, né, o que realmente tem valor, o que realmente é fundamental para o ser humano, o que é fundamental para mim. É isso. Agradeço e nos encontramos em outros momentos. Muito obrigado.